Boa noite, seja bem-vindo para mais uma live de estudo sistêmico. Hoje você vai aprender como você pode mudar, como que você pode gerenciar situações que ofendem você. Então você vai entender como que a gente pode fazer para resolver questões onde as pessoas, de alguma forma, nos agridem ou nos fazem alguma coisa de mal e às vezes aquilo vai ficando guardado e vai gerando, né, sintomas físicos e emocionais. Eu vou mostrar para vocês hoje, dentro do estudo sistêmico que nós estamos fazendo do livro Conflito e Paz, como que a gente pode encontrar uma solução em situações, principalmente, né, principalmente com pessoas mais próximas. São aquelas pessoas que têm as suas atitudes e de alguma forma acabam nos ferindo, tá bom? Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Quim, eu ajudo você a tratar qualquer sintoma físico e emocional, aumentando assim suas indicações, aumentando o seu agendamento, aumentando o seu número de paciente, porque nós utilizamos aqui uma visão sistêmica e biológica para ajudar você a compreender as patologias físicas e emocionais. Aproveite, compartilhe essa live, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão sofrendo hoje pelo relacionamento amoroso, pelo filho, por questões com o pai, com a mãe, com os irmãos, e essas situações podem estar ferindo algumas pessoas. Então, nada melhor do que a gente poder encontrar essa solução, né? Encontrar esse processo interno para cicatrizar essa ferida. Gabriel, grande amigo, boa noite para você também, meu amigo. Tudo bem com você, né? Marcela também aqui no YouTube. Gente, então, sem mais delongas, vamos começar aí nosso estudo papel e caneta na mão, porque eu vou trazer assim, alguns trechos do livro que eu acho muito interessante vocês anotarem, tá bom? Então tenham sempre aí um papel e uma caneta para vocês colocarem alguns ensinamentos que é importante, principalmente para a resolução de conflito interno, tá bom? Hoje, o que eu quero abordar para vocês? Se vocês perceberem, na maioria das vezes, as nossas relações mais íntimas, as pessoas mais próximas, são as pessoas que mais nos ferem. Às vezes o pai, às vezes a mãe, às vezes o irmão, às vezes um tio, uma tia, um primo, um namorado, os amigos. E como que a gente pode fazer para encontrar essa solução interna? Vamos para o que o Bert Hellinger diz, ó. É nas relações mais íntimas que se manifesta, às vezes, a nossa maior inimizade e o maior ódio. Por que que isso ocorre? É que nelas somos feridos mais profundamente. Mas não tanto por algo de mal que o outro nos faça. O que nos fere mais profundamente é que ele não satisfez a esperança que sonhamos. Eu quero que você anote isso. O que nos fere, anote isso, o que nos fere profundamente é aquele que não satisfez ou não satisfaz a esperança que nós desejamos ou sonhamos. Cara, essa frase é muito impactante. Olha só, por criarmos expectativas pelas pessoas mais próximas, né, as mais íntimas, e justamente por, às vezes, não aceitar as coisas como são, as pessoas como são, a diferença em conduzir a vida, na maioria das vezes, não estou falando 100%, nós não conseguimos se conectar por leveza e amor com essas pessoas. Geralmente, sempre tem uma ferida, sempre tem uma mágoa, sempre tem uma raiva. Você já se sentiu assim com uma pessoa próxima a você? Talvez o seu irmão, talvez o seu pai, talvez o seu marido, talvez sua esposa. Alguma pessoa que de alguma forma você guarda uma mágoa, guarda uma raiva. O que essa frase é tão profunda que ela está traduzindo exatamente isso. Ó. O que nos fere mais profundamente é aquele que não satisfaz a esperança que nós sonhamos. Então, muitas vezes você deseja ser amado pelo seu pai, você deseja ser amado pela sua mãe, você deseja ser aceito pelo seu irmão, você deseja ser
reconhecido pelo seu marido, pela sua esposa, e diante de situações do dia a dia, quando isso não vem, vem a mágoa, vem a raiva, vem o ódio, vem a ferida emocional. Na maioria das vezes a ferida emocional é isso. Você tem uma expectativa de que o outro seja diferente. E olha só o que ele conclui nesse parágrafo do livro. Felizes somos, porém, quando amamos os nossos inimigos e fazemos o bem aos que nos odeiam. Caramba, o que vocês acham disso, gente? Forte, né? Olha só. Ficamos felizes quando amamos os nossos inimigos e fazemos o bem aos que nos odeiam. Vamos levar isso para a prática? Cara, às vezes tua mãe não aceita o seu jeito. Às vezes o teu pai não aceita como você é. Às vezes o teu marido. Às vezes os teus filhos não aceitam como vocês são. Seus irmãos. As pessoas, seus amigos, as pessoas próximas, elas não aceitam como vocês são. E elas cobram de você. E elas têm raiva. Elas descontam problemas em vocês. E como você vai conseguir ficar feliz com isso? Olha o que ele fala nessa frase. Felizes somos, porém, quando amamos o nosso inimigo. O que ele está querendo dizer? Eu vou amar o meu inimigo? Como assim? Ele está querendo dizer, aceite o oposto, aceite o contrário, aceite aquilo que você não gosta ou aquilo que não se conecta com você por ser diferente. Então, é como se você tivesse que aceitar, né? Você gosta de azul, mas você tem o preto sempre ali perto. Então é como se você tivesse que aceitar que existem as diferenças. Então quando ele fala, quando nós amamos os nossos inimigos, ele quer dizer o seguinte, Bert Hellinger, cara, você precisa aceitar as pessoas como elas são. E inclusive fazer o bem para elas. Porque muitas vezes elas não sabem o que estão fazendo. Porque de alguma forma elas também estão sendo conduzidas por algo que não se cabe julgar. Que vamos pensar assim, tirando de lado esse ensinamento. Vamos pensar na normalidade. Por que as coisas não correm, né, de forma tranquila e leve, né? Seriam muito mais fácil se as pessoas simplesmente interagissem por amor, por leveza, por tranquilidade, aceitando as diferenças. Seria muito mais fácil? Mas por que isso não acontece? Porque de alguma forma a gente se sente ferido, abandonado, rejeitado. É porque nós não fomos treinados a aceitar as diferenças. Nós somos treinados a excluir as diferenças. Anotem isso. Nós fomos treinados a excluir as diferenças. Continuando aqui a leitura. Quando nós somos felizes e amamos os nossos inimigos e fazemos o bem a quem nos odeia, ó, isso nos leva a um patamar superior. Assim como disse Jesus, né? Meu Pai Celeste, Deus, faz brilhar o sol sobre os bons e os maus e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Quem alcança esse amor brilha como o sol sobre todos, embora sejam diferentes. Como são diferentes o homem e a mulher. E o Pai Celestial, esse Deus, faz cair chuva e também traz bênçãos sobre cada um, do jeito como é. Então, quando o Bert Hellinger quer falar sobre isso, ele está querendo levar você para um outro patamar. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, cara, se você continuar excluindo aquilo que faz parte da sua vida, que fez parte da tua história, que fez parte do teu sistema, aquelas pessoas, aquelas circunstâncias, esse processo de separação, esse processo de exclusão, ele não é a solução. Juliana, boa noite também para você. Eleni chegou aqui, Cris também. Que bom ver os alunos do Método Cisbio, hein? Bom ver vocês por aqui, hein? Muito bom.
Bastante gente aí que já é aluna do método Sysbillner se acompanhando. Então, o que o Bert Hellinger está querendo dizer é isso, pessoal. Ele está querendo elevar o nosso patamar de mentalidade. Ele está querendo tirar a gente daqueles condicionamentos. Ó, Veridiana também, Maria Lúcia, tudo aluno. Que bom que vocês estão aí. Bora, né, galera? Bora mudar que tá na gente, né? A mudança começa com a gente. Então, olha só, elevar o nosso patamar, elevar a nossa mentalidade acima, ir além das pessoas e dos nossos condicionamentos. Para isso, nós precisamos trabalhar também um processo que é muito importante, que é a nossa humildade. Nós vamos chegar nisso daí, tá? Mas, ó, antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Cara, compartilha essa live. Que eu vou te falar, essa live vai mexer muito com você. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com alguma coisa resolvida hoje. Não sei o que é, porque eu não sei qual que é a sua questão. Mas se você conhece alguém que está sofrendo com uma questão, mesmo que a pessoa assista depois gravado, manda essa live para ela. Caminha aqui nessa setinha, né? Manda no seu grupo de WhatsApp, que você vai ver que a gente vai fazer algumas dinâmicas, uns exercícios aqui, que vai ajudar você a compreender esse processo e, às vezes, a neutralizar, entrar em paz, em sintonia com a sua vida e não com o conflito. Então, olha só. Bert Hellinger. Então, procurei entender o que se passa em nós e que processo nos possibilita, em última análise, alcançar esse amor. Porque, olha só, como que a gente faz para alcançar esse amor? Para, sabe, poxa, é tão difícil perdoar, né? É tão difícil a gente aceitar as pessoas que fazem o mal pra gente, não é? Vamos falar como seres humanos aqui, né? É tão difícil, a gente tem que fazer um esforço, né, para que a gente consiga realmente perdoar, realmente deixar para trás. Não é assim? Né? A gente não é simples, a gente sabe que não é simples. Mas quando isso acontece, quando você se conecta com esse amor, o que ele fala desse amor? Ó, aí me ocorreu uma frase. O que significa esse amor? Olha que louco isso. Presta atenção nisso, hein? Porque tem muitas pessoas que não sabem o que é amar. Não sabem o significado do amor. Olha só. Amor significa reconhecer que todos, da maneira como são, e apesar das tuas diferenças, são iguais a mim diante de algo maior, diante de Deus. Perdão. Isso é o amor. Então, é o fundamento sobre o qual tudo pode se desenvolver. Cara, essa frase é muito impactante. Então, ó, o amor significa reconhecer que todos nós, apesar das diferenças, somos iguais perante Deus. Olha como que é forte isso. E aí você começa a pensar o seguinte: sabe aquela mãe que tem um filho com um problema, às vezes um filho com uma deficiência, aquele pai que tem um filho com um problema às vezes muito grave, e você vê aquele amor profundo em relação ao filho, por mais que ele tenha algum problema, por mais que ele tenha algo que é diferente do que é dito como normal, não importa a patologia, né? Muitas vezes você vê nesses pais esse amor profundo em relação à criança. É mais ou menos esse amor profundo que eu estou querendo dizer aqui. É quando, apesar do problema, apesar da diferença, apesar do sofrimento da outra pessoa, você se considera igual. Perante Deus, nós somos iguais. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou certinho. Você é errado, você faz coisas erradas, você machuca as pessoas, que você perante Deus não é ninguém. E quando nós saímos desse contexto de separação, quando a gente sai desse contexto de, cara, isso não é bom para mim, isso eu quero afastar da minha vida, a gente começa a ficar mais humilde.
E aí ele diz o seguinte, ó, em que consiste a humildade? Na mesma atitude, reconheço que todos, por mais diferentes que sejam, são iguais a mim perante algo maior. Então, a humildade significa reconhecer que todos somos apenas uma parte de uma multiplicidade. E que a plenitude só se alcança quando todas as diferenças puderem ser colocadas no mesmo pé de igualdade e serem igualmente reconhecidas. Cara, pensa numa situação difícil que você já viveu. Meu, você só ficou em paz com essa pessoa, com esse problema, quando você simplesmente deixou de julgar, deixou de ter mágoa, deixou de ter raiva, deixou de querer excluir aquilo da sua vida, como se aquilo de alguma forma não tivesse mais significado para você. Porque quando nós temos um trauma, quando nós temos uma situação que nos magoa, que nos chateia, a nossa mente ela cria um significado para aquilo. Nós chamamos isso de percepção. Então nós temos uma percepção sobre aquele problema. E cada um tem uma percepção. Por isso que cada um adoece de forma diferente. É isso que a gente estuda no método Cisbil, não é? Alunos, não é isso que a gente estuda no método Cisbil? Que a minha percepção, a forma como eu sinto, que me adoece. Não é o estresse, não é o problema, não é a situação, é como eu me sinto. Então, se eu mudo a forma como eu me sinto, não só o pensamento, se as pessoas falam para você que mudar o pensamento muda a sua vida, é mentira. Não adianta só mudar o pensamento. Senão, seria muito mais simples e fácil. E não é. Nós precisamos mudar a nossa emoção. Começa pelo pensamento, mas precisa vir a emoção. Precisa sentir a emoção. Sentir a humildade. O que é a humildade? Cara, eu reconheço que você tem falhas assim como eu. Eu reconheço que você tem problemas assim como eu. Eu reconheço que você tem sua força e sua fraqueza assim como eu. Então nós precisamos trazer as coisas e as pessoas nesse nível de igualdade e não de superioridade. Nós somos criados a ser assim. Eu sou maior, outra pessoa menor, né? Eu sou melhor, eu tenho até nível intelectual, né? Tenho pós-doc, você não tem nada. Então eu sou melhor que você. Não é? Eu sou o rei, você é o subordinado. Eu sou o presidente, você é só um cidadão. Então no mundo nós somos criados nesse pé entre as pessoas de desigualdade. E não, perante Deus somos todos iguais. É isso. É isso que ele quer dizer. E aí nós vamos fazer um exercício agora. Quem topa fazer um exercício agora, coloca assim. Eu quero. Eu quero exercício. Vamos fazer um exercício para isso? Quero que você escreva aí se você quer um exercício. Se prepara, então. É um exercício muito breve, mas muito poderoso. E a gente vai fazer junto esse exercício, tá? Fica firme na cadeira aí, deixa as coisas de lado agora. Tenta se concentrar um pouquinho mais, sabe? Não fica prestando atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor aí. Tenta, quem quiser um tempinho aí, vou dar uma enroladinha aqui, um tempinho para você ir para um lugar mais quietinho, tá? Então, vamos fazer esse exercício. Beleza. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês façam o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês pensem numa pessoa que já magoou, feriu, agrediu, não sei, uma pessoa que fez um mal para você, tá? Então, comece a lembrar de uma situação aí ou de uma pessoa que de alguma forma te magoou, que de alguma forma fez um mal para você. Agora que você lembrou, eu quero que você feche os olhos. Então, feche os olhos, respira fundo, solta o ar, puxa o ar, solta o ar, respira soltando todo o seu corpo, relaxando, relaxa os braços, relaxa a perna. Começa a pensar nessa pessoa que te machucou tanto.
Imagina que ela está assim na sua frente, mas como se ela estivesse um pouco mais distante. Mas imagina que você encontrou essa pessoa agora. E tanto dentro de você ou em voz alta, eu quero que você diga uma frase para essa pessoa. Você vai dizer o seguinte: eu sou como você. Eu sou como você e você é como eu. Então olhe para essa pessoa e diga: eu sou como você e você é como eu. E espera um pouco. Se você quiser, repita a palavra: eu sou como você e você é como eu. E tenta perceber as sensações que vai acontecer com você. Isso, agora só respira fundo 3 vezes, puxa o ar, vai desligando essas imagens da cabeça, solta. Puxa o ar, solta. Mais uma vez, puxa o ar, solta. Isso, vai desligando dessa imagem. Coloca aqui o que vocês sentiram ao falar isso para essa pessoa. Você visualizou essa pessoa, você falou, o que veio de sensação para você? Quais foram as sensações que você teve? Escreve aí para mim. Que sensação te trouxe quando você disse isso? Um alívio? Opa, já chegou uma mensagem aqui. Um alívio. O próprio Bert Hellinger diz aqui no livro, né? O que sentimos no final de um exercício assim, poderemos experimentar por uma única palavra, a paz, né? Um calor interno. Olha, Odete aqui, ó, me deu vontade de dar um abraço na pessoa. Sentir uma alegria. André aqui teve uma dor no estômago. Bom, vamos levar esse ponto da Andréia aqui no YouTube para os ensinamentos biológicos. Qual que seria o insight que o paciente estaria trazendo para a gente? Dor no estômago. Então, é uma situação de muita contrariedade, é uma coisa indigesta, é uma coisa que eu não consigo digerir, né? Sentir mais leve. Então, olha só, um simples exercício traz para você uma sensação de paz, de leveza. Por quê? Porque todas as sensações que você busca no seu externo está dentro de você. Todas as coisas que você busca nas pessoas está dentro de você. Você só não sabe acessar isso ainda. Teve uma aqui que, ó, medo, não consegui dizer que sou como ele, tive que parar a reflexão. Não estou preparada. Todos têm o seu momento. Marcela disse paz aqui também. E principalmente, Divânia, por que você sentiu isso? Porque ainda você não consegue deixar essa separação do bom, do mal, do certo e do errado para trás. E tá tudo bem, né? Por isso que você está aqui e espero ver você todo domingo para a gente fazer esse estudo sistêmico. E se um dia você quiser se aprofundar mais sobre isso, vir para o método Cisbil, tá? Então, olha só, quando nós começamos a aceitar essas diferenças, quando nós começamos a aceitar essas pessoas e essas situações que aconteceram com a gente, olha só, olha o que o Bert Hellinger diz, que pensa bem, se eu tenho uma coisa na minha vida que eu excluo,
que eu evito, que eu não desejo, né, que eu, de alguma forma, tento me proteger, quando eu me torno igual àquilo, quando eu me conecto com aquilo que fez parte da minha vida, da minha história, nós não estamos falando que é mais fácil ou mais difícil, que é mais leve ou mais pesado. Simplesmente aquilo aconteceu, né? Aconteceu, foi daquele jeito, e como que eu posso ficar mais leve com aquilo? É basicamente isso. Aqui nós não estamos julgando o que é certo e o que é errado, simplesmente tentando encontrar a paz. Então, ó, quando você inclui essas situações, ó, olha o que o Bert Hellinger diz. O que torna uma pessoa grande? Cheguei a uma estranha conclusão. O que há de maior em cada ser humano é aquilo que o torna igual a todos os demais. Isso é o que há de maior. Toda diferença, para mais ou para menos, tira algo dessa grandeza. Então, todas as vezes que nós nos igualamos às pessoas, como seres humanos, independentemente daquilo que eles fazem, a gente cresce, a gente se desenvolve. A gente se torna uma pessoa que está realizando um processo de purificação interior, deixando a paz, o amor circular mais sobre o nosso corpo, tá? Então vamos lá, ó. Então esse crescimento interior, dentro da medida em que abrimos espaço para algo novo, que muitas vezes é alguma sombra que rejeitamos em nós, ou alguma culpa pessoal que lamentamos. Então olha só, o crescimento interno, eu crescer como pessoa, eu crescer como espírito, eu crescer como ser humano, dentro de uma medida em que abrimos espaço para algo novo. Você só vai crescer quando você conseguir integrar algo novo dentro de você. Que muitas vezes é alguma sombra. O que é uma sombra? Para quem já leu o Efeito Sombra, né? O livro Efeito Sombra. É aquilo que você mais quer esconder dentro de você, mas que sempre está lá te perseguindo, como uma sombra. Então, tudo aquilo que você rejeita dentro de você, desde fisicamente a emocionalmente, tudo aquilo que você rejeita é a sua sombra. E à medida que você aceita a sua sombra, aceita as suas coisas que você quer esconder, você cresce. Ou uma culpa que você lamenta. Então, vou ler de novo, ó. Crescimento interior. Nós crescemos por dentro na medida em que abrimos espaço para algo novo, que muitas vezes é alguma sombra que rejeitamos de nós, ou alguma culpa pessoal que nós carregamos ou lamentamos. Quando eu encaro aquilo que eu rejeito intimamente e lhe digo que agora eu acolho dentro de mim, eu cresço. Pois assim eu já não me sinto tão inocente. Esse conceito eu quero que vocês anotem. Eu quero que você anote isso. Bert Hellinger, o que é inocência? Inocência é aquela pessoa que nunca erra, que nunca falha, aquela pessoa perfeita. Ela é uma pessoa inocente. Ela nunca cresce, ela nunca se desenvolve. É aquela pessoa que já é boa o suficiente. É uma pessoa inocente, que não assume os seus erros, não assume as suas falhas, não olha para suas feridas. É um inocente. É isso que ele quer dizer com um inocente. Então, na maioria das vezes, você sempre se torna inocente achando que você é o certo na situação. Lá no seu problema de casamento, lá no seu problema com o seu filho, você se torna inocente porque você é o certo. Você não precisa mudar porque você está certo. E é isso que impede o seu crescimento e o desenvolvimento da situação. Muitas pessoas, ó, vou continuar o trecho aqui, ó. Muitas pessoas rejeitam algo em seus pais e dizem, por exemplo, que isso não foi bom. Então, muitas pessoas, eu já fiz isso, você já fez isso, rejeitam algo nos seus pais. Por exemplo,
Meu pai traiu minha mãe é muito rígida, meu pai não deu carinho para mim, minha mãe me abandonou. Então, muitas pessoas rejeitam as coisas dos pais, por exemplo, dizendo que isso não foi bom. Com essa atitude, eles se colocam acima dos pais, como juízes do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. Então, quando nós julgamos os nossos pais como eles falharam, nós deixamos de estar como filhos, nós assumimos uma postura de arrogância. Uma postura de que, como assim? Eu sei o que é o certo e errado. Eu sou um Deus, não meus pais. Porém, quando o filho diz aos pais, olha só, quando os filhos dizem aos pais, eu me alegro com vocês, o filho cresce. Os filhos de pais perfeitos são mais dignos de uma pena. Eles têm muita dificuldade para crescer. Então, aqueles pais que tentam passar uma perfeição para a família, os filhos têm muita dificuldade de crescimento. E isso pode servir como um consolo aos pais imperfeitos. Então, se você errou como pai, se você errou como mãe, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas você pode fazer diferente quando você aceita que você errou. Quando você olha para aquilo. Quando você olha que você excluiu, quando você olha que você rejeitou. Todos nós fazemos isso. Não adianta você achar que não. Para de ser inocente. Vira adulto. Adulto assume a culpa, assume o erro e busca solução. Faz sentido para vocês? Faz sentido quando a gente adultece? Tem adultos que permanecem crianças, sempre crianças. Sempre reclamando, colocando a culpa no outro, eu sou perfeito, eu não erro, você que erra. Quantos relacionamentos amorosos, gente, se destroem com isso? A maioria dos pacientes que chegam para mim com dificuldade de relacionamento amoroso é por causa disso. É um querendo mudar o outro. É um achando que o outro está errado. Quantos pais sofrem com filhos que têm comportamentos que eles rejeitam? Só que eles não entendem que às vezes aquele comportamento de agressividade está ligado a uma situação ou a um conflito que essa criança viveu, ou porque ela está repetindo um padrão. Porque o pai tem uma agressividade com o pai dele, a mãe tem uma raiva contida e não coloca para fora, e a criança tem uma raiva. Então não adianta você se sentir inocente. Você faz parte de um todo. Todos nós fazemos parte desse todo. E olha só o que ele diz aqui, ó. Consegue-se paz entre pessoas e grupos quando reconhecemos nos outros, quando reconhecemos nos outros, sem querer mudá-los, aquilo que antes rejeitávamos neles. E os aceitamos com os mesmos direitos que nós. Simultaneamente, como é natural, também reivindicamos para nós os mesmos direitos de todos. De novo, Bert Hellinger falando, cara, pra você ter paz na sua vida, você precisa reconhecer as pessoas como elas são. Aquilo que você rejeita, você precisa aceitar. Que a pessoa que talvez lá não consegue mudar o comportamento dela, é pelas dificuldades, ou talvez ele não queira mudar, é pelas questões dele. Agora, você estar junto daquilo é outra coisa. Se essa pessoa que não muda é o seu marido, e aquele jeito te machuca, não significa que você aceitar aquilo é que você vai passar o resto da vida com aquela pessoa. Não. Mas eu aceito, entendo, olha, mas o que você faz me fere. Precisamos ter uma mudança. Não, não quero mudar, sou assim, ponto. Cara, aí é uma decisão que as pessoas têm que tomar. Continua ali, sofrendo, ou
saio em paz. E muitas pessoas sofrem porque as atitudes que elas querem tomar são contrárias aos que os pais pensam. E nós já falamos isso em muitos domingos aqui, né? A consciência pesa, né? Vem uma culpa quando você quer tomar uma atitude que é contra aquilo que os teus pais acreditam. Se os teus pais acreditam que você tem que ficar casada pro resto da vida, você tá lá se matando no casamento, mas você continua. Se os seus pais acreditam que você não pode mudar de emprego, porque você vai falir, você não muda de emprego para fazer uma outra coisa que você gosta. Então a culpa impede as suas mudanças. Mas por quê? Porque talvez tenha medo de ser rejeitada. E se eu me sinto rejeitado de alguma forma, é porque eu não olhei para aquilo que eu tive. Eu olhei apenas para aquilo que eu não tive e excluo. Anote isso. A rejeição é o foco do olhar naquilo que eu não tive. E eu esqueço de olhar para aquilo que eu tive. Então, eu quero excluir o que eu não tive. Então, eu me sinto rejeitado. A pessoa não me ama porque ela não me deu aquilo que eu quero, que eu precisava. Isso é rejeição. Por isso que para encontrar a paz, é isso, né? Você aceitar, entender que somos todos iguais, com as atitudes diferentes, olho para aquilo que foi positivo para mim, entendo, compreendo o que foi ruim e eu cresço. Vamos finalizar aqui, ó, essa parte, né? Como nos tornamos seres humanos na plenitude da vida, num amplo contexto? Ó. Como que a gente se torna um ser humano pleno? Para começar, acolhendo em nosso coração e nossa alma o que rejeitamos em nós mesmos, de modo especial a culpa. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Acabei de falar para vocês que uma das coisas que mais impedem vocês de mudar é a culpa. Então você precisa acolher dentro de você que você sente essa culpa. Então a necessidade de preservar a inocência não nos deixa crescer. Então se você não erra, se você continua inocente, você não cresce. Quem quer permanecer inocente tem que continuar como uma criança. Certas coisas são tabus de família e não podem ser feitas, pensadas ou queridas. Por isso, as reprimimos para continuar inocentes. Então, é muito mais fácil você reprimir as coisas que aconteceram na sua vida, se fechar e não mudar, e não ser feliz e continuar sofrendo, do que você olhar para essas coisas com essa mentalidade. E é por isso que você não muda. Porque você não muda a sua mente. Porque você continua inocente. Não vou mexer no vespeiro. Continuando. O que rejeitamos, contudo, pode ser algo forte e bom. Aquilo que você rejeita nas pessoas, para você, pode ser algo muito forte e bom. Às vezes o reprimimos por julgá-los instintivos, como acontece com a sexualidade. Conservamos a inocência, mas não crescemos. Para crescer, é necessário reconhecer os direitos do que rejeitávamos ou do que rejeitamos. E o que rejeitamos em nós, muitas vezes está associado a pessoas e situações que foram excluídas em nossa família. Então, às vezes você tem uma dificuldade com prosperidade porque teve situações com prosperidade que foram rejeitadas, excluídas na sua família. Às vezes você tem dificuldade em relacionamento amoroso porque a sua avó sofreu com relacionamento amoroso, o seu avô, você sofre com questões de abuso físico, moral, intelectual,
Porque talvez houve situações da sua família que foram excluídas, não foram vistas, não foram reconhecidas, foram traumas ocultos. Então, para crescer, é necessário reconhecer tudo o que rejeitamos. Então, quando respeitamos e amamos algo que era proibido, que era excluído, que era rejeitado na nossa família, que não tinha o direito de existir, com frequência, o que rejeitamos em nós, nessa questão familiar, quando nós damos um lugar no nosso coração, perdemos a nossa inocência e começamos a crescer como pessoa. E crescer como pessoa, talvez seja você olhar para trás, ou olhar para os teus pais, olhar para as pessoas que talvez elas vão sofrer com a sua mudança, porque elas não estão acostumadas. E está tudo bem. Mas você pode ser o elo da mudança da sua família. Como? Crescendo, deixando de ser inocente, deixando de ser criança, deixando de rejeitar aquilo que você rejeita. Então, damos um lugar, vou continuar. Então, damos um lugar a essa situação dentro do nosso coração. O que ele está querendo dizer? Cara, nós aceitamos aquilo que foi difícil para nossa família ou para nós. Dizendo sim ao que foi rejeitado, perdemos a nossa inocência. Mas não nos tornamos mal. Ao contrário. Olha só. Nossa, Rodrigo, mas eu aceitar um abuso na minha família, eu aceitar um assassinato, eu aceitar o meu pai que abandonou minha mãe, a minha mãe que traiu meu pai, eu vou me tornar uma pessoa má. Não. Você vai se tornar mais, olha o que ele fala aqui, mais humano. Uma pessoa muito maior, muito mais desenvolvida e melhor. Portanto, crescemos também na medida em que olhamos e aceitamos as pessoas rejeitadas. Cara, se você pegar essa frase, e quem conhece um pouquinho da história de Jesus, quem que Jesus acolheu? Os excluídos. Os impuros, os que traíam. Porque diante do olhar de Deus, todos somos iguais. Quem topa fazer um exercício essa semana? Tentar sempre trazer para a igualdade. Eu sou como você, você é como eu. Então, se acontecer uma situação com você, você vai dizer assim, eu sou dentro de você mesmo, né? Eu sou como você, você é como eu. Quem topa fazer esse exercício? Coloca hashtag eu topo. Aí domingo que vem, a gente bate um papo para saber como que foi essa questão para você durante essa semana. Como que foi você fazer esse exercício de igualdade com aquilo que você rejeita. Vamos fazer esse exercício, né? Uma semaninha. Tá? E vamos ver como que você vai se sentir. Como que você vai se desenvolver. Como que você vai... O tanto que você vai crescer. Tá? Nessa semana. É isso aí, Odete, Kelly também, Marlene, é isso aí. Quero ver vocês colocando em prática, tá? Esse estudo sistêmico, ele serve para vocês entenderem o que é constelação familiar, o que é um estudo sistêmico, que é muito complexo, porém, é muito poderoso. A gente usa isso no método Cisbil, tá? A gente utiliza isso no método Cisbil, com os nossos alunos. Nós estamos trazendo para vocês aqui conceitos de livros, né? Uma forma de vocês conseguirem mudar a vida de vocês, dos seus pacientes. Imagina só, você terapeuta. Você precisa ter isso dentro de você para que você consiga expressar isso para os seus pacientes. Você precisa exercitar isso dentro de você. Essa igualdade, essa neutralidade. Beleza, pessoal? Então, gratidão. Não esqueça de compartilhar essa live, que eu acho que hoje foi uma live que trouxe muitos benefícios físicos e emocionais.
Eu acho que com esse exercício que a gente fez hoje, com essa dinâmica de semana, a gente pode mudar muitas pessoas, você não acha? Quantas pessoas estão sofrendo hoje? E nós temos aqui na nossa mão, ó, o poder da internet. O poder da internet, ele é multiplicar não só fake news, notícias ruins, né, e tragédias, que chama muita atenção, mas a gente pode espalhar também o amor, a gente pode espalhar também a compaixão, a gente pode espalhar também a compreensão, a sabedoria. E esse papel não está dentro de mim, está dentro de vocês, né? Vocês têm o poder dentro de vocês de compartilhar. Compartilhar os stories, compartilhar os reels que você vê e faz sentido para você. Quando você compartilha, você não só ajuda você ajuda outras pessoas. E esse é o sentido da vida. Como fazer o exercício da árvore genealógica para a cura dos antepassados? Aí tem que vir para o método Cisbil. Fique atento à próxima turma. Tá joia? Gratidão, pessoal. Um grande abraço e bom domingão para vocês.